Querido irmão no sacerdócio, Padre Diego, muito obrigado pelo convite. Diácono Gabriel, irmãos e irmãs aqui presentes, nossa saudação também aos irmãos que rezam conosco pelas redes sociais. É sempre um presente do céu quando nós nos reunimos ao redor do altar para a celebração da Eucaristia. Nós sabemos que a Santa Missa, ela é o centro e a vida, o coração da vida da igreja. E, consequentemente, a Santa Missa deve ser para todos nós, fiéis cristãos, católicos, o centro, o coração, ou seja, a coisa mais importante, mais preciosa, justamente porque em cada celebração eucarística, meus irmãos e irmãs, nós celebramos o amor de Deus por nós, nós celebramos a nossa salvação, o sacrifício de Cristo, o seu mistério pascal, paixão, morte e ressurreição. Portanto, nós devemos sempre celebrar e comungar bem a Eucaristia. Celebrar e comungar bem a Eucaristia. Assim fazendo, com toda certeza, nós sempre vamos colher bons frutos para a nossa vida de fé. E o maior fruto que a celebração e a comunhão eucarísticas querem produzir em nós é justamente nos tornar parecidos com aquele que nós comungamos. É um pensamento de Santo Agostinho esse. À medida em que nós comungamos, nós ficamos parecidos com aquele que nós recebemos. Ora, quem é que nós comungamos senão nosso Senhor Jesus Cristo? Sempre gosto de fazer essa reflexão, esta provocação lá na paróquia onde trabalho. Há quanto tempo nós celebramos e comungamos a Eucaristia? Desde a primeira comunhão, e certamente, quero assim pensar, que desde então não paramos de celebrar e comungar a Eucaristia. Que bom! Será que nós já conseguimos identificar os frutos da celebração e da comunhão eucarística na nossa vida? Se é esse o pensamento de Santo Agostinho, à medida em que nós comungamos, nós ficamos parecidos com aquele que recebemos na Sagrada Comunhão. Será que nós já cultivamos os pensamentos de Cristo? Proferimos as palavras de Cristo nas nossas rodas de conversa? Nutrimos, alimentamos no coração os sentimentos do Cristo? As nossas atitudes expressam as atitudes do Cristo? Enfim, é sempre bom nós fazermos um sincero exame de consciência. A Eucaristia que eu sempre celebro e comungo, tem feito a diferença na minha vida? A igreja também nos ensina que cada Santa Missa nós comungamos de 2 mesas, 2 altares. A mesa da palavra e também o altar da Eucaristia. O saudoso Papa Emérito Bento XVI, certa vez numa exortação apostólica, afirmou exatamente isso, que a mesa da palavra tem a mesma dignidade da mesa eucarística. Então nós comungamos da palavra de Deus. Daí a necessidade, meus irmãos e irmãs, de nós escutarmos a palavra do Senhor com ouvidos de discípulos. Ora, quem é o discípulo, senão aprendiz de um mestre? Nosso mestre é nosso Senhor Jesus Cristo. Somos os seus discípulos. Portanto, aprendizes das coisas santas, aprendizes das coisas do céu. Então, que nós estejamos atentos a esses 2 altares, essas 2 mesas sagradas na Santa Missa, a mesa da palavra, que alimenta a nossa fé, nossa espiritualidade, o Santo Altar, que atualiza para nós o sacrifício de Cristo. Vejo nesta primeira parte da celebração, então nós comungamos da palavra de Deus, como sempre nos traz ensinamentos preciosos. São Paulo apóstolo escreve aos cristãos de Roma, dizendo: por um homem entrou o pecado e consequentemente a morte na história da humanidade. Aqui o apóstolo faz referência ao pecado original, ao pecado de Adão. Pois bem, mas Deus, na sua divina misericórdia, não deixou a sua obra-prima, o ser humano, o 6º dia da criação, à mercê do pecado da morte.
mas na plenitude dos tempos, enviou o seu Filho muito amado, nosso Senhor Jesus Cristo, não para nos julgar, tampouco condenar, mas para nos salvar. Então esse pensamento de Paulo é interessante e bonito. Se por um homem entrou o pecado e a morte na história da humanidade, por um outro homem, o Filho de Deus, entrou a salvação do gênero humano. Em Cristo Jesus, nós contemplamos a misericórdia do Pai. O saudoso Papa Francisco falava incansavelmente isso, que Cristo Jesus, Ele é o rosto da misericórdia do Pai. E no Santo Evangelho, meus irmãos e irmãs, nosso Senhor nos fala da importância da vigilância, utilizando esses exemplos dos rins cingidos, das lâmpadas acesas. São expressões que nos exortam a uma séria vigilância. Vigilância para quê? Para o nosso encontro definitivo com o Senhor. Nós sabemos que neste mundo, nesta terra, nós somos peregrinos. E o ano santo, o ano jubilar, nos recorda que não somos quaisquer peregrinos. Somos peregrinos de esperança. Porque nossa esperança é Cristo, é o Filho de Deus, o nosso Salvador. E nós não sabemos quando o Senhor vai nos chamar, através da nossa Páscoa, da nossa morte física. Nós não sabemos quando o Senhor vai voltar no final dos tempos. Mas não interessa o dia. O mais importante é que cada dia estejamos preparados. Será um dia um encontro definitivo, mas na verdade nós estamos sempre nos encontrando com o Senhor. Uma expressão no gerúndio, uma ação que sempre acontece. Nós nos encontramos com o Senhor, sobretudo nos sacramentos, uma boa confissão, na celebração da Eucaristia, na unção dos enfermos, os demais sacramentos. O Senhor se digna a vir até nós através da sua palavra. Quantas vezes sentimos, experimentamos a visita de Deus na nossa vida por meio da sua palavra? As orações que fazemos, os acontecimentos do dia a dia. Fato é que o Senhor está sempre vindo ao nosso encontro. Por isso essa vigilância. Santo Agostinho dizia, tenho medo do Deus que passa. Olha, se Santo Agostinho falou isso, que dirá o pobre do Padre Rogério. Tenho medo do Deus que passa, porque Ele pode passar e eu não estar atento, vigilante, com os rins cingidos, com as lâmpadas acesas. E Ele passa sem que eu perceba. Meus irmãos e irmãs, e quantas vezes na nossa vida o Senhor já passou e a gente não percebeu. A graça passou, mas ela não foi acolhida, não foi recebida. Tenho medo do Deus que passa. Então, por isso, esse conselho do Senhor para todos nós, que os nossos rins estejam cingidos. Sabemos na cultura dos judeus, estar com os rins cingidos, usavam as túnicas, vestes espaçosas, largas. Quando tinham que fazer grandes peregrinações, eles tinham um símbolo, um cinto, um cordão, para que não pisasse na barra da túnica, e assim a peregrinação deles fluíssem com mais ligeireza, com mais rapidez. Então estar com os rins cingidos, preparados, nesta peregrinação que fazemos neste mundo em direção à casa do Pai, com as nossas lâmpadas acesas. Antigamente usava-se o candeeiro, a lamparina, e o que mantinha aceso era justamente o azeite, o óleo. Sem óleo não tinha luz. Aqui nos remete à oração e ao exercício do mandamento do amor, o que mantém a nossa fé em Deus, nossa firmeza nos caminhos do Senhor. A oração e o mandamento do amor, o exercício da caridade. Então, meus irmãos e irmãs, estejamos atentos. E a nossa vigilância se dá através dos sacramentos. Já lembrava aqui uma confissão bem feita. Confessar-se de quando em quando. A igreja, desculpa a expressão, é mãezona. Pede que ao menos uma vez ao ano nos confessemos. Mas os filhos da igreja, os cristãos mais generosos, para manter a sua alma em estado de graça, ao longo do ano se confessam mais vezes. É uma preparação boa para o céu, para estarmos vigilantes, celebrar bem a Eucaristia, já lembramos aqui, vida de oração, palavra de Deus,
observar os mandamentos, enfim, o cristão deve sempre viver cada dia como se fosse o último dia, de malas prontas para o céu. Nós não sabemos, repito, quando o Senhor vai nos chamar, ou quando Ele vai voltar. O importante é que estejamos prontos, preparados, também apoiados e confiantes na divina misericórdia. Nós como que coroamos o nosso trido este ano com este belo tema, com este consolador tema, a divina misericórdia. Ah, meus irmãos e irmãs, se nos faltasse a divina misericórdia, estaremos todos perdidos, não é mesmo? Há um salmo nas Escrituras Sagradas que reza exatamente isso. Se o Senhor levasse em conta os nossos pecados, as nossas faltas, quem se salvaria? Mas perto do Senhor está o perdão, copiosa redenção. O Senhor é misericordioso. E o nosso padroeiro, o nosso Papa tão amado, São João Paulo II, um dos pilares, eu sempre lembrou essa verdade da divina misericórdia, um dos pilares centrais do seu pontificado foi exatamente esse, a divina misericórdia. Ele era considerado o apóstolo da misericórdia, era devoto da divina misericórdia, uma experiência que ele fez, né, conhecendo melhor a história dessa santa lembrada no início da celebração, Santa Faustina Kowalska. Ela é a secretária da misericórdia. São João Paulo II, o apóstolo da misericórdia, Santa Faustina, a secretária da misericórdia. Então, o seu pontificado, seu papado também foi marcado pela divulgação da divina misericórdia. Para São João Paulo II, a misericórdia divina teve o seu ápice, seu ponto alto, seu apogeu no mistério pascal de Cristo. Ele afirmava isso. Na paixão, morte e ressurreição do Senhor, ali nós contemplamos a divina misericórdia. Justamente porque Cristo encarnou-se, em tudo assumiu a nossa natureza humana, exceto o pecado, passou por este mundo fazendo bem. E o grande bem que Ele operou em nosso favor foi no alto do Calvário, lá na cruz. Ali Ele manifestou a divina misericórdia. Pagou um alto preço pelo nosso resgate. Por isso nós falamos do preciosíssimo sangue de Cristo. O sangue que o Senhor derramou para expiar, purificar, perdoar os nossos pecados. Mas Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Olha que sabedoria de São João Paulo II. A divina misericórdia tem o seu ponto alto no mistério pascal de Cristo. Paixão, morte e ressurreição. Se não me falar a memória, São João Paulo II assumiu o governo da igreja no ano de 1978. Já éramos nascidos, né? Boa parte aqui. E no ano 80, ele lançou uma encíclica. Divis in Misericordia, rico em misericórdia. E nesse texto, nesse documento, São João Paulo II expressa que a misericórdia não é simplesmente uma palavra bonita. É bonito a gente falar misericórdia. Não é algo abstrato, teórico, não. Mas a misericórdia consiste justamente em que Cristo toca as nossas misérias, nos redime nos nossos pecados. Depois, meus irmãos e irmãs, um ponto alto foi justamente a instituição do domingo da Divina Misericórdia. Já lembrado aqui, no segundo domingo do tempo pascal, no ano 2000, quando São João Paulo II canonizava Santa Faustina, ele estabeleceu para toda a igreja. E até hoje é assim, vai ser sempre, sempre o segundo domingo da Páscoa, ele é o domingo da Divina Misericórdia. Santa Faustina diz nos seus escritos que a misericórdia de Deus é a última tábua de salvação da humanidade pecadora. A misericórdia divina é a última tábua de salvação para o ser humano pecador. Ou seja, nós precisamos nos apoiar nesta tábua, nos segurar nesta tábua. Alguém que caiu num rio, de repente, água corrente, e avista ali uma tábua, ele vai se agarrar naquela tábua para o estrago ser o menor possível, né? Vai ser salvo. Pois bem, esta imagem tão simples pode nos ajudar a pensar na importância da misericórdia divina na nossa vida. É a última tábua da salvação. Então nos apoiemos nesta tábua de salvação, que é a misericórdia do Senhor.
E creio que todos nós conhecemos a bela imagem da Divina Misericórdia, de Jesus misericordioso. Foi o próprio Senhor quem pediu para pintar aquela imagem. Com a sua mão direita, o Senhor abençoa quem contempla aquela imagem da Divina Misericórdia. Com a sua mão esquerda, o Senhor aponta para o seu sacratíssimo peito, para o seu coração. E daquele peito, do coração do Senhor, saem raios brancos e vermelhos. Os raios brancos nos remetem à luz que não conhece ocaso, que não tem trevas, que veio para dissipar as trevas dos nossos pecados. É esta luz do Senhor. Essa luz dissipa os nossos pecados, sobretudo no grande sacramento da confissão, sacramento da penitência. E os raios vermelhos nos remetem ao sangue que o Senhor derramou na cruz por nós. E nos remetem ao grande sacramento da Eucaristia, justamente porque a Eucaristia atualiza para nós o sacrifício do Calvário. Então, meus irmãos e irmãs, com São João Paulo II, aprendemos tantas coisas. E hoje temos esse destaque, aprendemos principalmente a Divina Misericórdia. Que São João Paulo II nos inspire a vivermos de misericórdia, a testemunharmos a misericórdia. Nós sabemos que houve vários acontecimentos, fatos da vida e do pontificado de São João Paulo II. E aqui chamamos a atenção, quando ele foi se reconciliar com aquele homem que tentou lhe tirar a vida. A gente deve se lembrar disso, lá na Praça São Pedro, não é mesmo? E ele foi até a prisão visitar aquele homem, foi se reconciliar com ele, oferecer os sacramentos. Então vejam, foi um ato de misericórdia. Nós gostamos muito da misericórdia de Deus para nós, né? Para as nossas misérias. Senhor, tem de misericórdia, mas mais ainda, que nós sejamos misericordiosos também uns com os outros. Creio que um dos grandes legados de São João Paulo II é exatamente esse: ser misericordioso. Já que é verdade, ou se é verdade que nossa vida é objeto da misericórdia divina, constantemente experimentamos a misericórdia de Deus que toca as nossas misérias. Nós não podemos guardar conosco esse tesouro do céu. É preciso testemunhar, divulgar, compartilhar a divina misericórdia. Existem várias maneiras: dando o perdão, perdoar de coração, rezar pelos nossos inimigos, por aqueles que nos ofendem, nos perseguem. É uma atitude de misericórdia. Depois, a igreja nos fala de 14 obras de misericórdia. Obras espirituais, obras corporais. Em tempos de Google, podemos lá digitar quais são as obras de misericórdia. Bom seria se cada dia a gente se propusesse a vivenciar pelo menos uma obra de misericórdia. Dar comida a quem tem fome, dar bebida a quem tem sede, consolar os aflitos, suportar as pessoas incômodas, rezar pelos vivos, pelos falecidos, perdoar, enfim, 14 obras de misericórdia. Então, meus irmãos e irmãs, coroando o tríduo do padroeiro São João Paulo II, vamos fazer este propósito de sermos também misericordiosos uns com os outros.